Já pensou nisso? Ser pago para escrever um projeto antes mesmo de saber se ele vai ser aprovado? Pois é, essa é a promessa de um tal hack no Umbrosk 2025, o marco regulatório das organizações da sociedade civil. E segundo a fonte deste material, a grande maioria das ONGs nem faz ideia de que isso existe. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa história. Então a promessa é daquelas, né? Receber uma grana para elaborar uma proposta. Mas calma lá. Como a própria fonte já adianta, tem uma condição muito importante para que isso aconteça. E antes da gente chegar nessa condição, vamos entender qual é o problema que essa nova regra tenta resolver. Para a gente entender o tamanho dessa mudança, a fonte primeiro nos lembra de uma dor que, olha, é bem comum, o custo gigantesco não só de dinheiro, mas de tempo que é criar uma proposta de projeto do zero. E não é pouco esforço, não. A gente está falando de noites sem dormir escrevendo, do custo de um consultor especializado. Muitas vezes é a equipe inteira que para o que está fazendo, deixando outras coisas importantes de lado só para focar naquela proposta. E o pior é que todo esse trabalho vem com um risco enorme. Aí a fonte levanta uma questão que é crucial. E se, depois de todo esse investimento, o projeto for rejeitado? É aquela pergunta que tira o sono de qualquer gestor, né? Todo o tempo, toda a energia, todo o dinheiro que foram colocados ali podem simplesmente virar pó. Se a resposta no final for um não, o prejuízo fica. E é aqui que a história começa a virar. A fonte desafia aquela ideia que todo mundo tem, de que se o projeto não passar, o prejuízo é todo da organização. Ela diz, errado. E se essa perda não precisasse ser sua? Essa frase aqui muda o jogo. Ela prepara o terreno para a gente conhecer a solução, ou como eles estão chamando, o hack. Bom, é aqui que a fonte revela um mecanismo legal por trás disso tudo, que ela descreve como uma verdadeira revolução na gestão de risco. E material apresenta essa informação central usando a palavra hack. É uma escolha de propósito, sabe? Para chamar atenção, para dar a ideia de um atalho inteligente, uma brecha no sistema que pouca gente conhece. Mas isso não é mágica, tem base na lei. O fundamento está lá no Decreto 8.726, sendo bem específico no artigo 39, inciso 5. É ele que permite incluir os custos que se teve para elaborar a proposta lá dentro do orçamento do projeto. E não é um valor simbólico, não. Para deixar a coisa bem concreta, a fonte destaca um limite, até R$50 mil. Esse é o valor que pode ser incluído no orçamento para cobrir justamente esses gastos com a criação da proposta. A lógica é exatamente essa. É pegar o custo que se teve para criar o projeto e colocar ele como um item de despesa dentro do próprio projeto que está sendo apresentado. Simples assim. O material original até dá uma descontraída aqui. Eles dizem que com essa regra, parece que o governo finalmente sacou que escrever para edital não é um hobby, né? É um trabalho técnico, super qualificado, que exige muito. Mas como quase tudo na vida, tem um porém. E é um porém bem grande. Depois de mostrar a solução, a fonte apresenta a condição mais importante de todas. E, claro, já emenda com a sua própria estratégia para lidar com isso. Então, o raciocínio deles é bem claro. Passo 1, a condição. O reembolso desses custos só acontece se o projeto for aprovado. Isso nos leva ao passo 2, a necessidade. Se o pagamento depende da aprovação, então é preciso ter uma estratégia para vencer. E aí vem o passo 3, a chamada para ação. Eles sugerem a solução deles, a plataforma Capta Mais. E por fim, a oferta, que é comentar para receber um guia. Então, o grande resumo da ópera é o seguinte: sim, é totalmente possível incluir os custos da proposta no orçamento. Mas esse não é um pagamento garantido pelo trabalho de escrever. É, na verdade, um reembolso e ele depende 100% do sucesso do projeto. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Será que essa regra muda de verdade o jogo para quem trabalha com projetos sociais, permitindo recuperar o investimento? Ou será que ela só muda o tipo de aposta que as organizações precisam fazer, amarrando a recuperação do custo ao risco de ser aprovado ou não? Fica aí a pergunta.